E quando entra aí, você dá OK. Olá, queridos. Boa noite. Graça e paz. Estamos mais uma vez nos encontrando aqui para esse culto ao Senhor, Boas Novas em Casa. Nesse primeiro momento eu gostaria que você que está nos acompanhando, já temos aqui Pastor Alain e família, que fosse nos dando um retorno sobre como está aí o nosso áudio, a imagem, para que pudéssemos ir aqui tendo uma noção de como as coisas possam estar acontecendo aí. Se a nossa imagem está chegando bem. Está chegando bem nossa imagem por aí. O áudio, como é que está? Temos alguma informação por aí? Como é que está o nosso áudio? A imagem? É bom poder estar aqui na casa do Senhor. O áudio está chegando bem? A imagem está ok? Sim. O áudio está bom aí? A imagem também? Sem aquele atraso que às vezes ocorre. Às vezes é da... Está desencontrando a imagem do áudio? Não está sincronizado, é isso? Você pode confirmar, está sintonizada a nossa imagem com o áudio, mas está com atraso. Muito atraso. Se tiver com muito atraso, a gente para e refaz tudo aqui o processo novamente. É pequeno o delay ou está muito grande igual ontem? No áudio, né? A imagem está boa. Pode ser que seja um problema do Facebook, porque hoje já tomamos as cautelas durante o dia e por aqui está tudo bem. Está com atraso muito? Alguns segundos. Se esse atraso estiver interferindo na comunicação, a gente pode mudar, senão a gente vai continuar. Mais alguém que está por aí? Cadê o povo de Deus? Sim. Pode ser também da velocidade da internet de quem está recebendo, né, a mensagem. Talvez a imagem está boa, né?
A Lígia está falando que a imagem está boa e o áudio. Rosângela, bem-vinda aqui, irmã Rosângela. Rosângela e família. O som está baixo, mas aí se está baixo para você, talvez veja aí o seu celular. Camila está chegando por aqui, seja bem-vinda. Como é que está o áudio aí? Está atraso? O áudio, imagem? Está ouvindo bem? Muito baixo o som por aí, queridos. Alan diz que no celular está ok o volume. Ok. Rosângela, como é que está o som e a imagem aí? Está vendo o delay, o desencontro com a imagem, com o som? O volume está ok, a imagem está ok. Tudo bem por aí, Fernanda? Tá tudo ok? Imagem? A imagem está boa e o áudio e aquele desencontro, imagem, tá tudo ok lá para Fernanda. Então vamos continuar aqui. É apenas a delay no áudio, né? Sim. O áudio tá bom por aí, Fernanda? A altura? Tá ok então. Vamos então começar esse momento de busca da presença do nosso Deus, né? E vamos preparar os nossos corações para esse tempo, né? Deus é bom. Um pequeno atraso, mas está dando para entender, né? Pode ser que seja da internet também, mas aqui está tudo ótimo. Vamos então ouvir o som do chofar.
Oremos. Querido Deus, bendito Pai, nós agradecemos o Senhor por esse tempo, quando, como igreja, estamos mais uma vez reunidos para nos achegarmos à Tua Palavra e dela recebermos uma porção daquilo que o Senhor quer nos falar nesse tempo. Pedimos a bênção do Senhor para cada pessoa que possa estar nos acompanhando, cada uma delas, sem exceção, cada filho na fé, para o Teu povo de boas novas, para o Teu povo que possa estar tendo contato com essa palavra. Pedimos a bênção do Senhor sobre a Igreja do Senhor no Brasil, a bênção do Senhor sobre a nação brasileira, em nome de Jesus. Que o Senhor, Pai, venha com a Tua graça, com o Teu amor sobre essa terra, e que o Senhor intervenha para estabelecer a ordem, ordenar a caminhada do povo. Ó Deus, que o Senhor venha para nos livrar de todo tipo de abominação como esta que assola a nossa terra e interfere na vida de todos os cidadãos, de todas as famílias. Pai, nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós cremos que o Senhor é Deus e está cuidando de nós. Por isso nós clamamos ao Senhor, na certeza de que o Senhor é aquele que ouve o clamor dos nossos corações. Venha nos dirigir nesse tempo, quando vamos estar compartilhando um pouco da Tua Palavra, que o Teu Espírito, Ele mesmo, possa ir adiante, preparando os corações, Ele mesmo convencendo, Ele mesmo nos dando entendimento. Oramos, Pai, agradecidos, no nome bendito de Jesus Cristo de Nazaré. Queremos pedir a bênção do Senhor sobre todo o Teu povo, de forma especial para aqueles que estão enfermos, aqueles que estão enfrentando enfermidades. De forma especial pedimos pelo Artuzinho, que está no hospital, teve um pequeno acidente, mas que o Senhor possa estar ali com a pastora Alexandra, com o irmão Alberto, que esteja ali com a direção. Sabemos que o médico dos médicos já está ali de plantão. Ó Deus, que tudo possa correr ali muito bem. Nós daremos ao Senhor sempre toda a glória e todo o louvor. Aceite a nossa oração, pois fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. É bom estarmos aqui mais uma vez. Hoje à tarde tivemos um tempo de adoração maravilhoso, né? Na presença de Deus. Povo envolvido com esse espírito de adoração através da internet, as manifestações de adoração ao Senhor. Tudo isso é muito bom. Isso agrada a Deus, isso fortalece a nossa fé, também traz a presença de Deus até nós, nas nossas casas, e vamos continuar então nesse propósito de estarmos assim adorando ao Senhor, de estarmos buscando a presença dEle, orando pela nossa terra, orando um pelos outros, para que o Senhor venha nos socorrer, venha suprir a necessidade de cada coração, de cada pessoa, de cada família. Também para que o Senhor venha a abençoar a nossa nação, o governo, as autoridades estabelecidas. Vamos estar aqui então compartilhando um pouco da palavra do Senhor e peço que você possa estar aí nos acompanhando com as suas orações e também com a sua atenção. Estamos compartilhando um pouco da palavra de Deus sobre tempo quando tomamos decisão diante de Deus, ou tomando decisões diante de Deus. Estamos usando então a experiência do povo de Deus quando saía da terra do Egito para Canaã, sob a liderança do Moisés, e então ali naquele lugar chamado Cádiz Barneia, o nome que recebeu, o povo teve uma experiência muito forte com o Senhor, porque Moisés pediu que 12 homens fossem vigiar ou olhar, espiar a terra, que era objeto da promessa, e foram os 12 homens, e com a incumbência de olhar e trazer o relatório para Moisés, e eles voltaram depois de 40 dias e
os 12 homens apresentaram um relatório. Um relatório foi apresentado pelos 10 homens, e outro relatório totalmente diferente foi apresentado por 2 homens. E nós então identificamos essa experiência e dela tiramos o princípio para nossas vidas para dizer que Cádiz Barnea é aquela situação espiritual que nós nos encontramos quando temos que tomar decisões diante de Deus. Seja uma situação que for, situações desafiadoras, situações difíceis, como a que nós vivemos hoje na nossa terra. E então, os 10, com o seu relatório negativo, reconheceram a bênção do Senhor ali, mas disseram, nós não vamos entrar, nós não queremos entrar, vamos ser mortos, vamos perecer, e lá a terra é de gigante, eles vão nos destruir. O povo entrou em pânico, a nação toda entrou em pânico, e então Josué e Caleb levantaram a voz e disseram, não é assim, realmente a terra é boa, maravilhosa, realmente na terra tem gigantes na terra, mas nós vamos entrar na terra e vamos possuir a terra, porque o Senhor é conosco. Então, desse episódio que está no livro de Números, capítulo 13 e capítulo 14, desse episódio, então, nós tiramos lições para as nossas vidas. E estamos então identificando quais os sinais positivos, quais as evidências que nós precisamos estar atentos para tomarmos decisões corretas diante do nosso Deus. E nós vimos então que o primeiro sinal é que nós precisamos agir, estar nos mobilizando segundo as palavras de Deus, segundo as promessas de Deus. Ali, os 12, que representavam o povo de Israel, eles tinham a mesma palavra sobre eles. A palavra de Deus é que ia dar a terra prometida, era o propósito de Deus. E todo grupo, todo o povo estava sobre a mesma palavra. 10, eles, diante da palavra, tomaram um tipo de decisão, que é, como já falei, decisão negativa, derrotista, foram atacados por uma crise de incredulidade. E os outros 2 também tomaram decisão diante da mesma palavra, com uma perspectiva positiva, sabendo que a situação ela ia ser difícil, era desafiadora, sim, mas que eles iriam vencer. E diante da palavra de Deus, nós somos desafiados a tomar as decisões na nossa vida. Então nós vimos ali que aquele momento de se mobilizar para tomar a decisão naquela situação, Deus estava propiciando ao povo um momento de crescer, de adquirir maturidade. Deus estava dando ao povo a oportunidade de preparar aquele povo para que pudesse adentrar numa nova fase, que era tomar e conquistar a terra. Nós vimos então que Deus estava cuidando do povo ali, e era importante então que os seus filhos pudessem estar tomando a decisão diante de Deus correta. E a decisão correta tem que estar afinada com a palavra de Deus. Vimos que aquela ocasião foi uma oportunidade para que houvesse o fomento, a ativação da fé daqueles homens. Também foi uma oportunidade para que a visão deles, a maneira de ver as coisas, de ver o mundo, fosse adaptada à visão de Deus. Não pelo que os olhos naturais pudessem estar nos dirigindo, mas que os olhos espirituais, a fé pudesse estar dirigindo aquele povo. Vimos também que quando o povo de Deus se mobiliza pelas promessas, o povo de Deus entra num processo estratégico de conquista, de adentrar a terra, de ver a bênção do Senhor acontecendo em suas vidas. E hoje, então, eu quero, durante alguns minutos, compartilhar uma segunda evidência, o segundo sinal positivo que nos ajuda a tomar decisões corretas diante do nosso Deus. É a manifestação do homem espiritual ou do homem natural. Do homem espiritual
ele vai se guiar pela palavra, vai agir corretamente, com todas as possibilidades de ser bem-sucedido. O homem natural, ele vai agir conforme a sua visão. Mesmo tendo um conhecimento intelectual da palavra, ele vai agir conforme a visão. Então, Cades Barneia, ela representa aquela situação em que o homem interior é exposto. Em outras palavras, traduzindo aqui para o nosso momento, o Filho de Deus, o crente, ele vai se expor. Não é só dizer que é. Aquele que diz que crê, ele não vai só ter mais que dizer, ele vai ter que mostrar a fé. Porque o homem interior, o homem espiritual, ele vai se revelar. E ali nós vimos a manifestação do homem natural. Em primeiro lugar, os 10, né? O verso 26 diz assim, e até o 29. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. E deram notícias a eles, e toda a congregação mostraram o fruto da terra. Era grande o fruto da terra, frutos viçosos. E contaram-lhe e disseram, fomos à terra que nos enviaste. Verdadeiramente ela mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita na terra é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, gigante. Os amalequitas habitam na terra do sul. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam junto ao mar e pela margem do Jordão. Então, eles mostraram que o fruto era bom, que a terra de fato conferia com o que Deus disse, que é aquela terra que manaria leite e mel, mas eles estavam negativos. Isso trouxe pânico ao povo, desespero ao povo. Então, o homem natural, ele é assim, ele age conforme esses 10. Ele age e reage conforme as circunstâncias. Ele diz assim, eu creio no Jeová, eu conheço a palavra, mas quando chega a circunstância, o momento da vida que ele precisa agir pela fé, ele não age, ele age segundo a circunstância. Ele não age conforme o que Deus disse, mas conforme as suas impressões, as suas emoções, os seus sentimentos, a sua maneira de pensar, o seu próprio entendimento. Então, para o homem natural, o que vale é a circunstância. Ele é mutável, ele é volátil, ele age de acordo com as circunstâncias. E foi assim que aconteceu. Em resumo, não vale as promessas de Deus. A promessa de Deus só vale para cantar, para dizer que faz parte da sua religião, da sua crença. Mas a promessa de Deus na hora do prática, do vamos ver, não vale. E o homem espiritual é diferente. Voltando ao que eu mencionei, para você guardar bem no seu coração essa palavra. Cades Barneia é uma situação em que o homem interior ele é exposto. O incrédulo é exposto, o homem de fé é exposto. E aqui vamos ver que vimos que o homem natural ele se manifestou e também é manifesto o homem espiritual. No verso 30, diz assim, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, certamente subiremos e possuiremos a terra e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Então, o homem espiritual, ele reage diante das circunstâncias, mesmo quando elas são adversas, ele age pela fé. Pela fé nas promessas de Deus. Amados, nós estamos vivendo um tempo, uma quadra da história da humanidade, e muito especificamente da nossa história como nação, que você sabe, você tem ideia de que você nunca passou por isso, coisa tão semelhante a essa.
em que as circunstâncias, elas nos atemorizam. As circunstâncias nos abalam, verdade. As circunstâncias, elas operam, elas se manifestam contra nós, nos abatem. Mas é nesse momento, queridos, que nós precisamos, então, mostrar o homem, a estatura espiritual que nós temos. Aí não vale só cantar, só falar. Importa viver. E num tempo como esse, nós, eu e você, nós somos conclamados a nos apegarmos às promessas de Deus. Nós somos conclamados a confiar na palavra de Deus, confiar nas provisões de Deus, confiar no poder de Deus. Não há outra possibilidade. Então, a manifestação, a atitude do homem espiritual, ele identificam a bênção do Senhor, né? Ele identifica a nova frente que se abre, mesmo quando essa frente espelha uma grande adversidade, um grande desafio. O homem espiritual, aquele que age segundo as promessas de Deus, ele vê que Deus vai abençoar. E ele vê a crise, o problema, a ameaça, como uma oportunidade de Deus se manifestar. E, meu amado, isso eu quero falar, que você guarde no seu coração, presta atenção. Você que já tem Jesus no coração, você que já tem uma comunhão com Deus, ou você que também que ainda não tomou a decisão ao lado de Cristo. Esse é um tempo que nós precisamos buscar o nosso Deus. Porque se ficarmos ouvindo e agindo conforme estamos ouvindo e conforme o que estamos vendo, nós vamos entrar em crise, em desespero. Então, o chamamento da palavra de Deus para nós hoje é que possamos agir conforme agiu aqueles dois, Josué e Caleb. E o que chamamos aqui do homem espiritual, que crê nas promessas. E agora precisamos olhar para essa diversidade e entender o seguinte: há um Deus grande, um Deus poderoso, há um Deus majestoso, que tem sob o seu controle todas as coisas. Deus tem o mundo nas suas mãos. Diz a palavra que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele há. E é esse Deus que, no momento igual a esse, vai intervir, vai socorrer, vai restaurar, vai consertar. Amém, queridos? Esse Deus, é desse Deus que estamos falando. Então, vimos que Josué e Caleb, homens espirituais, homens de fé, eles identificaram a bênção, uma nova oportunidade, mesmo diante das adversidades. Como o homem espiritual consegue isso? Como é que isso acontece? Como é que o homem espiritual consegue isso? Se o que vê, se o que ele está olhando são dificuldades, são ameaças. Aqui entra um ponto importante do exercício da nossa fé. Ele consegue pela fé. Mas precisamos entender que fé é essa. Em Hebreus capítulo 11, verso 1, diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então precisamos entender que precisamos crer em Deus e estar firme nessa crença, na nossa expectativa diante do que pode acontecer, e
com a certeza de que mesmo nós não vendo, Deus é conosco. Mesmo não enxergando, ou vendo até as coisas às avessas. É assim. Presta atenção. Josué, os 2 homens espirituais, e os outros 10 homens naturais, viram a mesma coisa. Viram o gigante, viram a terra, viram a dificuldade, viram o povo bravo que tinha na terra, que eles iam entrar. Só que no grupo dos 10, eles não praticaram a fé, porque estavam se guiando pelo que eles viram, pelos seus sentimentos, por suas emoções. Eles estavam confiantes na força do seu braço. Ah, nós não vamos poder. Enquanto que Josué e Caleb, eles viram a mesma coisa, mas ele falou assim, nós não precisamos ver para crer. Nós estamos vendo que as mesmas coisas que os nossos 10 irmãos viram. Mas nós sabemos que Deus vai nos dar essa terra. Eles se guiaram pela palavra de Deus, se guiaram pela promessa de Deus, se guiaram pelo que Deus disse que iria fazer. É assim. Então, mas um detalhe como isso acontece na prática. Paulo escrevendo aos Coríntios, a carta da igreja de Corinto, a primeira carta, ele no capítulo 2, ele fala assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura. Aí ninguém entende. É exatamente o que aconteceu ali entre os 2 grupos, 10 e os 2 homens. E diz assim ainda, Paulo, e não pode entendê-las, mas elas se discernem espiritualmente. Então, repetindo o verso 14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo de Deus, porque eles parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então não é na força da carne, na força da mente, na força da nossa avaliação, das nossas impressões, nossa opinião, não. Se discerne espiritualmente. Isso quer dizer, conforme o nosso Deus diz, conforme o nosso Deus estabeleceu. E diz ainda o apóstolo, mas o que é espiritual, o homem que é espiritual, ele discerne bem tudo. Por que ele faz isso? Porque ele é um super gênio? Não. É porque ele se guia pela pessoa de Deus. Ele se guia pela pessoa de Deus, pela palavra de Deus, pelos pensamentos de Deus. Então, discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós, diz o apóstolo Paulo, nós temos a mente de Cristo. Veja então que o homem que é um homem natural, ele decide de qualquer maneira, conforme as circunstâncias, conforme as coisas como eles estão vendo. O homem espiritual, ele discerne conforme a palavra de Deus, ele discerne espiritualmente, ele entra pela dimensão espiritual. E qual é o segredo aqui? Paulo, no verso 16, ele faz a indagação. Porque quem conheceu a mente de Deus para que possa instruí-lo? Então, ele diz, mas nós temos a mente de Cristo. Então, tem que ter a mente de Cristo. O que é isso? Jesus no coração, Jesus no nosso interior. E permitir que Ele governe, que Ele dirija. Então, o homem espiritual é segundo a mente de Cristo. Então, querido, nós precisamos identificar o nosso Cades Barneia, o tempo em que temos que tomar decisões diante de Deus e optarmos por decidir
segundo as promessas de Deus, segundo as palavras de Deus, segundo o que Deus diz. Amém? Então, é assim que nós precisamos nos determinar, nos posicionar, nos comportar, decidir nesse tempo em que vivemos. Eu convido a você que está nos acompanhando e assistindo esse vídeo, que você examine hoje a sua vida hoje, nesse momento. Examine a sua vida hoje. Nesse momento de tamanha dificuldade. E pergunte a você mesmo, como é que eu estou vendo? Como é que eu estou decidindo? Qual é a minha expectativa? O que eu estou esperando? Se você está em crise, desesperado, agora, receba Jesus no seu coração. Apegue-se à palavra de Deus, às promessas de Deus. Tome a decisão onde você está agora de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Mude a chave das suas decisões e comece a decidir segundo a mente, o pensamento de Deus. Busque na palavra de Deus a direção. Se você não tem intimidade, contato com a palavra de Deus, busque um amigo seu que é evangélico, que é cristão. Procure um parente seu que é evangélico, ou procure uma igreja evangélica, ou nos procure. Peça ajuda, mas não fique decidindo as coisas naturalmente, segundo o seu coração, segundo as suas emoções. Mas tome essa postura, adquira esse status de um homem espiritual, que crê num Deus vivo e verdadeiro, que sabe que há um Deus nos céus, cuidando de todas as coisas, cuidando de mim e de você. Faça uma aliança com Deus hoje. Receba Jesus no seu coração. Diga aí onde você está, Senhor Jesus, eu te recebo no meu coração. Eu quero ter essa aliança com o Senhor. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador pessoal. Eu quero ser alguém que caminhe na vida segundo o querer, segundo a direção dos pensamentos de Deus. Senhor Jesus, venha me abençoar, minha vida, entra no meu coração, abençoe minha vida, minha casa, vem me socorrer nessa situação pela qual eu estou passando. Faça essa oração agora e receba Jesus aí no seu coração. Que você possa estar agora mesmo podendo perceber que Deus tem algo grandioso para você, que Deus te ama e que Ele mandou Jesus para morrer na cruz no seu lugar, para que você vivesse, caminhasse nesse mundo como um filho dele verdadeiro, um homem, uma pessoa espiritual, que anda, que se posiciona, que tem uma perspectiva do mundo segundo o pensamento do nosso Deus. E você, meu amado, meu filho, minha filha na fé, você que talvez não seja da nossa congregação, da nossa igreja, mas é um filho de Deus que está nos acompanhando, que você, nesse tempo, procure estar afinado com o pensamento de Deus, com as promessas de Deus. Procure buscar o Senhor. Esse tempo é um tempo de busca. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor. Procure reconciliar-se com o Senhor. Reconcilie-se hoje com o Senhor. Hoje, não deixa para amanhã. E que o Senhor possa abençoar a sua vida rica e abundantemente. Que Deus, então,
nos abençoe. Amém? Glória a Deus. Vamos falar com Deus. Pode você, onde estiver, fechar os seus olhos, na sua cabeça, se puder, e vamos falar com Deus. Amado Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos dá uma direção. O Senhor nos dá o preparo. O Senhor nos dá as instruções para caminharmos mesmo diante das adversidades. Venha nos abençoar, que a Tua palavra ache lugar nos corações, que ela cale fundo em todos os corações. E que o Senhor venha abençoar essa pessoa que está ouvindo esse vídeo, que tem tomado essa decisão hoje de receber Jesus no coração, que quer caminhar como um filho, uma filha de Deus, que quer se valer da direção de Deus, não do que eles veem, não do que os homens dizem. Ó Deus, entra nessa vida, alega esse coração e dê direção, em nome de Jesus. Te peço também, Pai, por cada filho na fé, cada ovelha do Senhor, por cada filho teu que possa estar assistindo agora este vídeo. Que o Senhor, Pai, visite, abençoe, edifique, fortaleça e anime. Fica conosco. Ó Deus, toma conta do Brasil, toma conta dessa nação, abençoe governantes, que haja paz no Brasil. Manda reforço de anjos, miríade de anjos, para cobrir essa terra, para Deus afastar todo o mal, afastar a influência desse vírus, afastar toda ideologia perversa, afastar toda armadilha, toda a trama do inferno, para que haja paz na nossa nação, para que a bênção do Senhor alcance cada família. Abençoa, Pai, cada pessoa, aqueles que mais necessitados, que o Senhor entre com providência, de maneira sobrenatural. Oramos, Pai, agradecidos, no nome bendito de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus é bom, Deus é muito bom, não é verdade? E Ele cuida de cada um de nós. E Ele vai cuidar de você também. Tenha fé em Deus e vamos andar e agir conforme a unção de Caleb e de Josué. O Senhor nos deu a terra e nós vamos possuir a terra. Fique na paz, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seu coração, sua família, em nome de Jesus.